Olá, tudo bem? Eu sou Mônica Ferreira e seja muito bem-vindo ao canal Escute Bem. Hoje nós vamos com a primeira live da série Covid-19. Hoje vamos conversar tudo sobre a vacinação contra essa doença. A vacina não é um remédio, ela é uma ferramenta de prevenção primária para uma ação de estratégia coletiva. A vacina, junto com as demais ações de prevenção, como, por exemplo, usar máscaras faciais, manter o distanciamento social, manter o ambiente arejado e, claro, lavar as mãos, tem como objetivo evitar a propagação do vírus, ou seja, acabar com a pandemia. Nós sabemos que hoje a taxa de transmissão aqui no Brasil está maior do que 1, ou seja, 100 pessoas infectadas conseguem infectar mais umas 110, 130 pessoas. Enquanto essa taxa de transmissão estiver acima de 1, a pandemia não vai acabar por aqui. Hoje eu conversei com a doutora Melanie Fontes Dutra, que é biomédica, doutora em neurociências e coordenadora da rede Análise Covid-19, no Instagram do Especialistas em Audiologia. Se você ainda não me segue lá, procure no Instagram, @audiologia, e siga para você ter acesso aí a todas as novidades para os profissionais dessa área. Eu conversei com a doutora Melanie lá no Instagram e eu vou trazer aqui para você os melhores momentos dessa live. Mas eu comecei perguntando à doutora Melanie quais são as vacinas disponíveis hoje, dia 6 de janeiro de 2021, para a cobertura vacinal da Covid-19 no mundo e no Brasil. Vamos escutar a resposta da doutora Melanie. Bom, a gente tem aprovado hoje pelo FDA e por outras instituições, mas eu sempre me pego como referência o FDA, as vacinas de RNA mensageiro da Pfizer e da Moderna, né? Elas foram aprovadas em outras agências locais do mundo. Existem dezenas de locais que estão já com campanhas de vacinação com essas vacinas, porque os dados delas são muito robustos, apresentam um perfil muito adequado de segurança, de eficácia, de proteção. Não é à toa, então, que elas estão sendo realmente usadas em vários locais. A gente também tem vacinas como a da AstraZeneca, que está aprovada no Reino Unido. Se eu não me engano, acho que o México também aprovou ela recentemente, eu tenho que confirmar esse dado, mas eu sei que no Reino Unido ela já está aprovada, também já está entrando em campanhas de vacinação. A gente tem outras como a Sputnik V, que está aprovada ali na Argentina, né? Essa é uma vacina que a gente não tem muita transparência sobre os dados dela, o que é algo muito negativo, assim, para a gente poder, porque prejudica muito o nosso entendimento sobre a extensão dos achados, mas eu espero que em breve a gente possa ter uma disponibilidade aí desses dados. Mas o que hoje nós estamos vendo é uma campanha de vacinação que está tendo como base vacinas de RNA mensageiro, vacinas de adenovírus principalmente, né? A gente já tem também algumas vacinas que estavam aprovadas emergencialmente em locais muito específicos, como a China, que estavam aprovadas ainda com a fase 3 em condução, né? Então, é uma estratégia que eles adotaram para já ir vacinando pessoas de risco, pessoas estratégias, apesar da investigação estar ocorrendo. Então, é algo que eu particularmente olho com bastante ressalva, porque essas vacinas, na minha concepção profissional, devem ser aplicadas no momento em que a fase 3 for concluída, mas, dado a exceção que nós estamos nos encontrando hoje, que é uma pandemia que afeta mundialmente, é uma crise sanitária muito relevante, em alguns locais isso foi feito, né? Então, essas vacinas, por exemplo, de vírus inativado, como da Sinopharm, elas estavam aprovadas já emergencialmente, pelo menos na China, para uso militar. Então, os militares estavam sendo vacinados com essa candidata. Então, nós temos essas, né? Para nós, aqui no Brasil, as que são relevantes são essencialmente as que estão sendo desenvolvidas aqui
ou as que utilizam amostras de participantes do país para compor suas investigações, né? Porque através dessa participação do Brasil, a gente pode estabelecer acordos, a gente pode estabelecer algum tipo de transferência de tecnologia, alguma coisa a partir desse sentido. Então, a gente tem, por exemplo, a Coronavac, que está sendo desenvolvida aqui pelo Instituto Butantan, que é uma vacina fundamental para nós. A gente tem a da AstraZeneca. A da AstraZeneca, a fase 3 dela foi finalizada, ela já está aprovada ali no Reino Unido, mas ela precisa ainda, a AstraZeneca já anunciou que vai fazer uma ampliação para aumentar a robustez dos dados dele, principalmente com pessoas mais velhas, acima de 55 anos. A gente tem também a da Pfizer, que é super relevante para nós, teve participação do Brasil e a gente está perdendo muito a oportunidade de fechar um acordo interessante com ela. E, por fim, a gente tem a da Johnson Johnson, que está sendo testada aqui, é uma vacina de uma só dose, então ela é super, super, super interessante, dá para vacinar mais pessoas dessa forma. E é uma vacina de adenovírus também, né? Tem uma logística mais facilitada para a gente distribuir aqui dentro do país. A gente ainda não tem os dados da fase 3 da Johnson Johnson, mas parece que agora no início do ano talvez ocorra algum anúncio, né, para a gente poder já começar a ver como está sendo a resposta dessa vacina candidata frente ao ensaio clínico de fase 3. Então, essas seriam as que a gente tem que estar de olho, que a gente tem que estar acompanhando, porque pode surgir daí uma oportunidade de estabelecer algum acordo, algum tipo de negociação, né? Diante de tantas dúvidas, de tantas fake news que nós encontramos por aí, eu tive que perguntar a ela: tem vacina melhor ou vacina pior? Já que nós sabemos que elas têm eficácias diferentes. Eu acho assim, ó, que não é porque a gente não tinha uma tecnologia aprovada que a gente deve desconfiar dela. Por exemplo, a de RNA mensageira a gente aprovou esse ano, a primeira foi a da Pfizer, só que a gente está há 30 anos investigando essa tecnologia, 30 anos coletando dados e aprendendo sobre essa tecnologia em múltiplos contextos, né? Então, não é algo que nós criamos ontem e foi aprovado hoje. Não é algo que nós estamos experienciando antes de ontem estar aprovado hoje. É algo que nós estamos há 30 anos debruçados e finalmente conseguimos aplicar para um contexto muito relevante. Para um contexto assim, se vocês imaginarem, por exemplo, essa vacina de RNA, ela vai ajudar não só no contexto da Covid, mas em vários outros contextos. Eu posso, por exemplo, desenhar imunoterapias, terapias para câncer, utilizando essa tecnologia e propor daqui a pouco ferramentas que podem fazer diferença na vida de uma pessoa enferma. Então, é uma tecnologia que está abrindo muitas portas, foi com certeza um grande marco na ciência no ano de 2020, foi ter aprovado essa tecnologia, chegado finalmente no ponto onde nós podemos utilizá-la e explorá-la em outros contextos, né? Principalmente na Covid-19, que é um contexto emergencial nesse momento. Então, eu acho que essa questão de ter uma tecnologia nova, por assim dizer, ou mais antiga, o que vai acontecer é o seguinte: todas elas vão passar pelo mesmo rigor e critério de análise, né? Todas elas têm que se provar seguras e eficazes. Não é porque eu estou há 100 anos estudando uma tecnologia que quando tem uma doença nova, ela não vai passar por toda e cada etapa, ela vai passar por toda e cada etapa para análise, porque é um contexto diferente, uma doença diferente, é um vírus diferente. Então, mesmo que eu conheça, já tenho 15 mil vacinas aprovadas por uma tecnologia, como é um caso diferente, tem que ser muito bem investigado, a segurança tem que ser muito bem determinada. Naturalmente, se eu estou usando algo que eu já conheço, já sei que como se faz, fica mais fácil para eu trazer esse conhecimento e aplicar para esse novo contexto, né? Mas a questão é que vai ser investigado de igual forma para verificar essa questão de segurança e eficácia. Então, não faz sentido a gente acabar comparando, porque são tecnologias diferentes, porém a análise é a mesma, o rigor é o mesmo, todas elas têm que se provar. E se elas chegaram lá, é porque elas se provaram serem seguras e eficazes. Então, isso tem que ficar muito claro na cabeça das pessoas, né? E indo em contrapartida, inclusive, da pergunta,
Vamos supor, então, o seguinte, a Coronavac usa uma tecnologia super consagrada, a gente tem várias vacinas de vírus inativados, e ainda assim, no país, é uma das vacinas mais polêmicas. Não por causa da parte científica, porque da parte científica, ela está seguindo o andamento que tem que seguir. As investigações, as análises, eu acompanhei os dados de fase 1 e 2, acompanhei as coletivas do Butantan, todo o desenvolvimento da vacina está correndo como é o esperado, como é o preconizado. A polêmica é a politização que as pessoas estão fazendo, porque a vacina está sendo desenvolvida num estado que tem como seu governador um rival do presidente da República, por exemplo. Né? Então, eu não vou nem entrar no mérito dessa questão política, porque eu sou cientista, e para mim não me compete essa questão partidária. Pelo menos não enquanto eu estou aqui falando sobre ciência com vocês, né? Ciência também é sobre política, mas não é sobre partidarismo. Para a ciência, essas coisas partidárias tanto faz. Mas ciência, sim, é uma coisa política. Inclusive, nós temos que ter políticas baseadas em ciência, né? Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, não vou entrar no mérito de partidos aqui, mas é um fato. Existe uma rivalidade entre eles e quem sofre com isso é as vacinas. Porque como a vacina está sendo desenvolvida lá pelo Butantan em parceria com o governo de São Paulo, muita gente acha que não serve, que não é boa o suficiente. Como tem uma desenvolvedora chinesa que está em parceria com o Butantan desenvolvendo, é a vacina comunista, é isso, é aquilo. Então, gente, sinceramente, como cientista, como pessoa que acompanha esses estudos, como pessoa que, assim, há 10 anos está consumindo ciência de múltiplas partes do globo, né? Porque ciência é uma coisa integrativa internacional. Tanto faz se é da China, da Rússia, da Indonésia, do Cazaquistão ou do Brasil. Vai passar pelo mesmo critério, pelo mesmo rigor, pelas mesmas análises, porque é um método universal, é um método internacional. A ciência que eu, Melanie, faço hoje no laboratório que eu participo, ela tem que seguir os rigores do método científico que o fulaninho lá, sei lá, da Coreia do Sul, quando vai fazer o mesmo experimento, também tem que seguir. Então, essas questões de politização que está acontecendo, elas são muito prejudiciais mesmo, porque para a ciência, tudo está seguindo conforme o método, e isso só faz com que as pessoas tenham a falsa impressão de que existe um viés quando não tem. Né? Quando simplesmente não tem. Então, por isso que eu sempre falo para as pessoas, abandonem essas concepções e olhem com os olhos da ciência. Olhem com a ótica do conhecimento, porque é a única lente que nós temos que usar para nos debruçar sobre esses dados, né? São tantos tipos, né? Mas, doutora Melanie, essas vacinas protegem contra a doença ou elas não permitem o agravamento da Covid-19? Eu fiz essa pergunta para ela. Veja só a resposta. Essa questão do agravamento é muito, muito, muito relevante, né? A gente está vendo isso com as vacinas também, né? Que ainda que a eficácia não seja tão alta, elas são capazes de prevenir o agravamento nos casos. Eu sempre comento com os meus colegas e com pessoas que me perguntam o seguinte, porque muita gente vem, por exemplo, dizer para mim o seguinte, mas uma vacina pouco eficaz, então não vai nos servir, né? Nossa, vai nos servir muito, porque a gente tem que pensar como uma estratégia de população, né? A gente tem que pensar que não é eu, indivíduo, é eu na sociedade, né? Então, por exemplo, ainda que uma vacina tenha 50% de eficácia, a OMS diga 50% para cima que recomenda. Bom, 50% para dentro. Se essa vacina já imunizar 50% de uma sociedade, a transmissão vai cair. Provavelmente, né, como é 50%, eu vou precisar imunizar o máximo de pessoas possíveis para conseguir ter 50% da minha sociedade protegida. É muito aquém da cobertura vacinal. A cobertura vacinal provavelmente deve estar por volta de 70%, 80%, vamos supor, né? A gente ainda não tem esse dado muito bem consolidado. Mas, dada a transmissão rápida do vírus, imaginamos que é isso. Então tá, mas a questão é a seguinte, muitas dessas vacinas previnem 100% dos casos, 90% dos casos. O que a gente vai estar fazendo nesse caso é pegar a Covid-19 e literalmente transformar numa gripezinha, né? Porque se eu prevenir 100% dos agravamentos, as pessoas não vão agravar,
caso elas se exponham, se infectem, elas vão ali ter a doença leve, moderada, não vai agravar, porque a gente sabe que quem se imunizou, pelo menos, não tem essa proteção contra agravamentos. E a partir daí, a gente não vai diminuir hospitalizações, a gente vai diminuir óbitos, porque óbitos está relacionado com essa questão da hospitalização. As hospitalizações estão, por sua vez, relacionadas com o agravamento da doença. Então, dessa forma, isso nos ajuda muito. E a gente também tem que entender uma outra coisa, só uma vacina não vai resolver a nossa situação, a gente precisa de mais de uma. Então, eu posso, por exemplo, ter uma estratégia em que eu vou pegar alguns lotes da Pfizer, que apesar de ser limitada, eu posso já destinar para os grupos mais de risco, uma vacina que tem uma eficácia altíssima, então eu vou dar para as pessoas que têm muito risco de agravar. Eu posso pegar daí outros lotes da AstraZeneca e vacinar o próximo eixo epidemiológico, lotes da Coronavac, o próximo eixo epidemiológico. Pego ainda mais uns lotes, por exemplo, da Johnson Johnson ou de outra. Então, a ideia é justamente a gente trabalhar com mais de uma opção. A gente tem mais de uma opção hoje para poder trabalhar, né? A gente tem 2 vacinas já aprovadas pelo FDA, a gente já tem outras vacinas que, apesar de não estarem aprovadas pelo FDA, estão aprovadas em outros locais que a Anvisa pode autorizar, que ela leve em consideração a análise desses locais. Então, é só solicitar uma autorização que ela vai analisar e daí vai dar sequência ao processo, então é possível também. Então, dessa forma, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem que trabalhar com estratégia. Para vacinar uma população do tamanho do Brasil em um tempo curto e que impacte a nossa curva de transmissão e resolva a pandemia, nós precisamos de mais de uma vacina. A gente tem que lembrar que o mundo inteiro está em cima dessas vacinas. Todo mundo, né, está querendo ir atrás da vacina. Parece que só o Brasil que ainda não se ligou da pressa que realmente tem. Mas tudo bem. Todo mundo está indo atrás das vacinas. Se a gente demorar muito para fechar esses acordos, nós vamos indo para o final da fila, né? Então, a gente tem que se ligar nisso, tem que se ligar que vacina precisa de insumo, que a gente precisa comprar seringa, a gente precisa comprar tudo que é necessário para fazer a vacina, né? E, principalmente, fazer comunicação científica, porque a gente está vendo a população hesitante aumentar ao longo do tempo, as pessoas perdendo ou tendo o receio com a vacina, né, perdendo a confiança e aumentando o receio, e isso não pode acontecer. Não porque eu estou dizendo que não porque é uma afronta à sociedade, pelo sentido de que vacinas nos protegem. Vacina protege as pessoas que tu ama, protege os teus filhos, protege você também. Então, dessa forma, se nós quisermos sair desse estado de pandemia, nós precisamos aderir ao máximo em campanhas de vacinação. Essa é a nossa porta de saída da pandemia, somado às medidas de enfrentamento que vão fazer com que a gente consiga chegar de forma saudável até esse momento, até o momento da vacinação. Eu perguntei também se as vacinas precisam de 2 doses para ter a efetividade que foi divulgada pelo fabricante. Também qual o período entre as doses, se nós podemos tomar vacinas diferentes, já que nós temos que tomar as 2 doses. Vamos ver o que a doutora Melanie falou sobre o assunto. Bom, a gente, né, naturalmente vem acompanhando esses dados. Existem algumas vacinas que parece que essa estratégia de aplicar em uma dose é mais promissora do que outras, com os dados que nós temos. A questão é, muitas delas foram desenhadas para ser analisadas com regime de 2 doses, né? Então, a gente tem dados para um regime de 2 doses. Tentar pegar esses dados para propor de uma dose sem fazer estudo adicional é complicado, né? Porque a gente precisa, né, fazer um estudo para averiguar realmente uma dose. Então, existem pontos para todos os lados, né? Existem pontos a favor de uma dose, inclusive tem essa implicação positiva de tu vacinar mais pessoas, dentro desse contexto, inclusive agora de alta transmissão, isso é benéfico, né? Isso é algo interessante. No entanto, tem esse outro contraponto, que é a gente não tem dados para esse tipo de análise, para esse tipo de estudo. A gente tem que, né, analisar mais, conseguir mais, realizar mais estudos para levantar mais dados dentro desse aspecto, né?
Então, é uma decisão que, independente de quem tomar, vai ser criticado. Vai ser criticado pelo sim e também vai ser criticado pelo Sim. não. A questão é, eu acho, por exemplo, na minha concepção, que todas as decisões têm que ser baseadas em ciência. E a ciência hoje nos diz que para adaptar uma vacina com dados de 2 doses para uma, nós temos que investigar mais, né? Então, o que muita gente está fazendo é espaçar, né? Por exemplo, ali na AstraZeneca eles conseguem espaçar de 8 a 12 semanas até, sabe? Isso é uma estratégia. Eles têm dados que mostram que quando tu espaça, por exemplo, para a vacina deles, a resposta de anticorpos acaba sendo até maior, né? Esse boost, esse reforço que a gente fala depois, né? Agora, tentar adaptar isso para a vacina da Pfizer, da Moderna, em que o protocolo já está muito bem estabelecido, eu acredito que realmente fazendo um estudo adicional para levantar mais dados corroborando isso, né? Fazer algo nesse sentido sem esse estudo é complicado. Então, como eu falei, tem algumas vacinas que parece que fazer essa estratégia pode ser mais embasada, enquanto que outras eu acredito que nós precisamos reunir mais dados. De toda forma, eu acho que até mesmo para essas, onde é mais promissor, nós também precisamos levantar mais dados. Perfeito. Ou seja, se você tomar uma vacina que tem 2 doses, você precisa voltar para tomar a segunda dose, né? Isso é o que a ciência nos diz. Então, eu acho bacana levantar isso, porque como está tendo muita discussão na internet sobre esse assunto, às vezes a pessoa, por conta própria, não vai tomar a segunda dose. E, na verdade, precisa tomar a segunda dose, né, Melanie? Exato. A menos que os pesquisadores, os responsáveis, digam para ti, ó, a gente fez um estudo e realmente o regime é uma dose. Aí é uma outra situação. Agora, essa decisão não cabe a nós, não cabe a eu que estou recebendo a vacina, né? Ela Sim. tem que ser embasada na ciência, na orientação que os profissionais de saúde, que por sua vez estão sendo orientados pelos desenvolvedores, pelas agências reguladoras, né? São eles, a eles que compete essa decisão, aos reguladores e aos desenvolvedores, né? Nós temos que ir atrás da evidência, né? Nós temos que realmente cumprir a instrução que está sendo nos dada. Então, se vocês estão tomando uma vacina que o regime é de 2 doses, o profissional de saúde vai dizer, ó, daqui a 21 dias tu volta, daqui a 38 dias tu volta. Espera o tempo, volte para tomar a segunda dose. Exatamente. E outra coisa também importante, né? Durante esse período de vacinação, não tem imunidade garantida, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, porque muitas vezes a pessoa acha que só porque tomou a vacina, ela já está imunizada e pronto, acabou, posso fazer o que eu quiser da minha vida. E também queria que você comentasse sobre a questão também que surgiu muito aqui, se eu preciso tomar a mesma vacina na segunda dose, né? Então, são essas duas questões. Então, sobre a primeira questão, sobre a segunda questão, primeiro, sim, se tu tomou a vacina da AstraZeneca, a segunda dose tem que ser da AstraZeneca. Se tu tomou da Pfizer, a segunda tem que ser da Pfizer. Não existem dados hoje, né, que mostrem segurança de tu combinar uma vacina com outra. Não porque não existe, e sim porque não foi testado, né? A gente não testou se combinar uma vacina com outra, né, pode te dar um efeito melhor ou não. Então, se a gente não tem estudos mostrando o benefício disso, hoje, né, esses estudos ainda precisam ser desenvolvidos, nós não faremos, então, né? Nós temos que seguir o que o estudo está nos orientando, né? A aprovação emergencial é justamente isso, é a gente se orientar, né? A gente ter essa orientação de vacinar os grupos que foram realmente analisados, né? E no período enquanto estamos em pandemia, né? Isso que a aprovação emergencial nos diz. Então, para a primeira pergunta é isso. Qual que é a segunda mesmo? A segunda é com relação às medidas de enfrentamento que não podem ser negligenciadas após a vacinação, Exato. né? Exato, porque acontece o seguinte, o corpo precisa de um tempo para formar a resposta imunológica. Então, se eu me vacino hoje, só daqui a 7, 10 dias meu corpo vai começar a montar anticorpos, células especialistas de defesa, porque leva um tempo até tu recrutar essas células, até elas se diferenciarem em células que vão ter aprendido a reconhecer o novo coronavírus, as partezinhas dele.
Então, então leva um tempo, né? Então, mesmo que daqui a 10 dias após a primeira dose eu tenha começado a fazer uma resposta, não é a resposta final, né, pessoal? Se o regime é de 2 doses, os dados de eficácia que eu tenho é para 2 doses. Então, aqueles 95%, por exemplo, é depois de tomar a segunda dose. Então, há 10 dias após a primeira dose, eu não vou estar com 95%, eu não vou estar explorando essa eficácia populacional de 95%. Então, se a gente tem esse dado para 2 doses, enquanto eu não receber a segunda dose, e tem que esperar um tempo após a segunda dose também, porque esse reforço leva um tempo para o corpo ir lá, processar, e aí montar ainda mais células, né, para reforçar essa imunidade. Então, dentro dessa brincadeira aí, considerando, por exemplo, essas vacinas da Pfizer, que o período entre a dose 1 e a 2 é menos que um mês, a gente está mais ou menos um pouco mais de um mês, né, preparando o corpo para montar essa resposta entre a primeira e a segunda dose, considerando esses tempos, né, do espaçamento e que o corpo precisa montar a resposta. Então, vamos supor que eu tomei a segunda dose no fim do mês e daqui a 7 dias o meu corpo já está com reforço, 100%, me imunizei, né? Agora, estou protegido? Depende. Tu até pode estar protegido, né, de não desenvolver a doença, mas a gente não sabe se tu transmite ou não. Então, daqui a pouco, se tu ainda for capaz de transmitir, tu tá auxiliando a circulação do vírus, ainda que tu esteja protegido, e pode estar prejudicando a pessoa do lado que é suscetível. Tem isso. Segundo, quando que eu posso, então, me liberar das medidas de enfrentamento, do uso de máscara, distanciamento? Só quando a gente atingir a cobertura vacinal. Mas o que é a cobertura vacinal? Cobertura vacinal é a porcentagem de pessoas de uma população que, ao estar imunizado, protegerá quem não está imunizado. É como se essa pessoa aqui fosse suscetível e por eu ter cobertura vacinal, algumas pessoas que estão ao lado dela estão imunizadas, né? Apesar dessa estar suscetível, as pessoas que estão ao redor delas fazem uma barreira imunológica e o vírus não chega nessa pessoa aqui. Então, o vírus vai cada vez mais encontrando dificuldade à medida que eu tenho mais pessoas imunizadas na população e a transmissão começa a cair. E é somente quando essa transmissão cai que nós poderemos experienciar a flexibilização das medidas de enfrentamento. Então, vocês têm que continuar, nós temos que continuar com as medidas de enfrentamento antes de tomar a vacina, durante, depois da primeira dose, depois da segunda dose, até a cobertura vacinal. Então, a máscara, toda essa questão de distanciamento, ela não pode ser deixada de lado mesmo quando vocês já estiverem imunizados. Ela só pode começar a ser discutido a sua flexibilização ao atingir a cobertura vacinal. Por isso que muita gente tenta, né, essas medidas para vacinar mais pessoas num curto espaço de tempo, para que a gente chegue nesse ponto mais rápido, né? E ainda assim, a gente está lidando com muita população relutante, que pode se vacinar, mas não quer. E isso prejudica, vai nos atrasar a chegar nesse ponto, né? Então, todos nós queremos sair da pandemia, mas nós precisamos aderir a essas medidas, tanto do enfrentamento quanto da vacinação, para poder sair dela, né? Essa é a nossa moeda de troca, por assim dizer. A menos que os pesquisadores, os responsáveis, digam para ti, ó, a gente fez um estudo e realmente o regime é uma dose. Aí é uma outra situação. Agora, essa decisão não cabe a nós, não cabe a eu que estou recebendo a vacina, né? Ela tem que ser embasada na ciência, na orientação que os profissionais de saúde, que por sua vez estão sendo orientados pelos desenvolvedores, pelas agências reguladoras, né? São eles, a eles que compete essa decisão, aos reguladores e aos desenvolvedores, né? Nós temos que ir atrás da evidência, né? Nós temos que realmente cumprir a instrução que está sendo nos dada. Então, se vocês estão tomando uma vacina que o regime é de 2 doses, o profissional de saúde vai dizer, ó, daqui a 21 dias tu volta, daqui a 38 dias tu volta. Espera o tempo, volte para tomar a segunda dose. Nós sabemos que quanto mais tempo nós levarmos para acabar com a circulação do vírus, mais risco nós corremos de novas variantes. O Reino Unido anunciou recentemente uma variante
da SARS-CoV-2B 1.17. Mas outros países já encontraram essa variante, inclusive aqui, o Brasil. E já sabemos que outras variantes foram também encontradas em outros países, como na Dinamarca, na África do Sul, recentemente. A minha pergunta para a doutora Melanie foi: essas mutações, essas variantes são um risco eminente? As vacinas são eficazes para essas variantes? O que nós temos que fazer para que elas não ocorram? Bom, o surgimento de variantes é algo esperado, né? Essa do Reino Unido não foi a primeira que a gente conhece para o SARS-CoV-2. A gente já teve a da Dinamarca, a gente já teve de outros locais, né? É esperado que isso aconteça, porque cada vez que o vírus vai formando cópias de si mesmo, algumas mutações podem ir acontecendo, né, ao longo desse processo, ele pode ir acumulando e daqui a pouco uma variante acaba saindo daí, acaba tendo sucesso em se replicar e acaba se tornando mais presente, né? Então, depende de várias questões evolutivas, pressões evolutivas sobre essa variante, vários pormenores, mas o que nós temos que saber é um processo normal, é um processo esperado. Ele pode ser agilizado, ou seja, eu posso aumentar a frequência desse processo ou eu posso complicar esse processo, diminuir a frequência que uma variante surja, né? E eu faço isso influenciando a transmissão do vírus. Quanto mais o vírus se transmite, mais a frequência que essas variantes vão surgir. E se eu estou aumentando a frequência do surgimento dessas variantes, eu estou automaticamente aumentando a possibilidade de uma mais perigosa para nós surgir. A maior parte das variantes, elas não são perigosas, a gente mal sabe delas, né? São poucas que a gente acaba tendo conhecimento, que acabam tendo uma presença na população, né? E ainda em relação a elas, são poucas que têm uma mudança significativa, que vai conferir alguma funcionalidade para o vírus, porque em geral não confere nada, né? Mas a questão é a seguinte, né? Se eu estou facilitando a transmissão do vírus, eu estou aumentando a possibilidade que aquela que eu não quero que apareça possa acabar aparecendo. Da mesma forma, se eu faço adesão às medidas de enfrentamento, eu estou dificultando a transmissão do vírus, então eu estou diminuindo a chance de uma variante mais perigosa, né, mais importante aparecer. Tá, eu tenho certeza que você também está com essa dúvida, né? Quem já teve Covid precisa tomar a vacina? Vamos entender que nós temos aí grupos assintomáticos, grupos com sintomas leves e, claro, pessoas com sintomas graves da doença. Existe a questão da carga viral e existe também a resposta imune do próprio organismo. Tudo isso diz se você tem propensão à reinfecção, à transmissão. Isso aí tem gerado alguma dúvida e também foi uma pergunta feita para a doutora Melanie. Bom, é possível ser reinfectado? E também, quem já teve Covid precisa tomar a vacina? Vamos ver o que ela respondeu. É possível sim se reinfectar, mesmo eu tendo imunidade, né? E não estou falando imunidade da vacina, estou falando, por exemplo, eu peguei Covid, me recuperei e tenho anticorpos, tá? Então é possível que eu me reinfecte. Daqui a pouco os anticorpos que eu criei são para partes do vírus que variam bastante. Então, se eu me contaminei com a variante A e os anticorpos que eu tenho específico para A, se eu acabar me expondo para B, os meus anticorpos já não conseguem reconhecer muito bem essa B e eu acabo me reinfectando com ela. Tem que produzir mais anticorpos para pegar essa B. No caso da vacina, a gente está estudando, a gente antes de fazer a vacina, estuda muito o vírus, a gente estuda demais o vírus, por isso que o sequenciamento foi super importante, por isso que toda essa questão de tu fazer a vigilância genômica do material genético dessas variantes é importante, porque eu preciso conhecer elas, né? Conhecer exatamente onde está variando e se essa região tem maior frequência ou não de variar. Porque tu tem regiões no vírus que variam, né? Que tem uma frequência de variação maior, e outras que não, que são mais conservadas, que elas são mais parecidas entre o vírus A e o vírus B, né? Essas são interessantes. Se eu fizer uma vacina contra uma região que é bem parecida entre as variantes,
ainda que a pessoa se exponha à variante A, variante B, variante C, é muito provável que a vacina vai conferir uma imunidade que abrange todo mundo, né? Então, a gente estudou muito para elencar moléculas promissoras para fazer vacinas, porque a gente estava atrás desses locais que são conservados, que não variam muito no vírus, né? Que não sofrem uma pressão muito grande de variação. Então, dessa forma, as vacinas têm uma capacidade muito grande de abranger várias variantes. Por isso que eu sempre falo também que quem teve Covid é importante se vacinar quando for possível, porque a imunidade que a vacina vai promover é mais abrangente, é mais robusta e provavelmente é mais duradoura do que a imunidade natural que a pessoa adquiriu após a infecção. Então, é importante ter isso em vista, né? Porque esses casos de reinfecção, ainda que eles sejam pouco frequentes, né? A gente não vê eles toda hora, né? Mas eles não são raros, eles são pouco frequentes. Eles são preocupantes, porque em geral a pessoa tem reinfecção, ela acaba tendo um quadro mais agravado do que o primeiro, né? A reinfecção acaba conferindo uma gravidade maior em relação ao primeiro, a pessoa fica pior, né? Eu já ouvi vários casos de gente que era sintomático na primeira infecção e teve sintomas na segunda, de gente que teve sintomas leves na primeira e precisou de internação na segunda. Fora as sequelas, né, pessoal? Fora que tu ter Covid hoje corre risco de amanhã tu ter sequelas que tu vai ter que trabalhar para fazer reabilitação e podem te acompanhar por longos anos, né? Então, eu imagino que o pessoal da fono, né, deve ser muito familiarizado com isso, porque essas sequelas respiratórias, até sequelas neurológicas, perda do olfato, paladar. Tudo isso, né, tem uma implicação muito grande para a fono, né? Então, vocês cada vez mais vão ser muito, muito, muito requisitados, porque infelizmente nós vamos estar vendo muitas sequelas de Covid daqui para frente, né? Então, a gente já está vendo. Até a né? própria perda auditiva e procura, zumbido, né? Melanie. A gente já tem estudos aí mostrando, né? Tem alguns que mostram aí os efeitos diretos, tem outros que Exato. mostram que não tem, mas enfim, né? Sabe-se pouco ainda, mas é um risco evidente, né? É um vírus que está ali na orelha média, né? Exatamente. A gente sabe. Então, com certeza, mais do que nunca, vocês são um dos muitos profissionais que vão ter uma atuação chave. Já tem uma atuação chave no normal, né, no natural. Sim. E agora, considerando essa questão de sequelas, né, que tem uma implicação na fono, em vários outros aspectos do corpo, vai ser fundamental a ação de vocês aí, porque é um problema que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar no futuro. Existem muitas dúvidas com relação a quem pode receber a vacina e quem não pode receber a vacina. Nós também conversamos sobre isso. Então, foi investigado, né, durante a execução da fase 3, essas comorbidades: diabetes, doença pulmonar crônica, doença cardíaca crônica, doença renal crônica, doença hepática. Então, tem indicação para esses grupos, sim, até porque eles são fatores de risco para a Covid-19. Teve até um interesse, né, em estudar o efeito da vacina nesses grupos. Então, esses grupos estariam indicados com certeza. Lactantes, gestantes, crianças, pessoas que têm uma tendência a fazer reação anafilactoide, daqui a pouco pode ter uma contraindicação. Essas pessoas que eu falei, elas são contraindicadas nesse caso, né? Pelo menos nas vacinas que já estão aprovadas hoje, né? Daqui a pouco alguma vacina possa sair com algum dado abrangente, mas hoje nós temos essas recomendações, né? Outras recomendações são importantes no sentido de que tem que conversar com o seu profissional de saúde, com o seu médico. Se você tem imunossupressão, imunocomprometimento, alguma doença imunológica que daqui a pouco possa ser importante, é sempre bom se aconselhar com o seu profissional de saúde para poder ver se você tem realmente essa indicação, né? E na hora que tu vai tomar a vacina, tu tem também a entrevista, né? Tu vai ali conversar com o profissional de saúde que está ali, que vai te vacinar. Então, exponha nesse momento todas as condições e situações que tu tem, né? Ah, por exemplo, eu tenho certas alergias tais, eu tenho certa doença, né? Então, eles também vão estar treinados para saber o que é indicado e o que não é indicado. E, por fim, é importante saber que a vacinação não vai acontecer num lugar que não esteja muito bem preparado para assistir as pessoas, né? Todas essas pessoas que tiveram reações mais sérias, de hipersensibilidade, de alergia, como a gente viu alguns poucos casos, mas enfim, teve, todas as pessoas passam super bem hoje. Elas foram atendidas nas instituições hospitalares, que foi onde a vacina foi aplicada, teve alergia, controlou,
vida que segue. Então, a recomendação é justamente isso. Se você tem alergia, né, tem que ver com o seu médico se é indicado ou não. Mas caso alguma reação aconteça ali no momento que se vacine, tu vai estar num lugar que tu vai ter assistência e suporte para resolver essa questão, né? A alergia é uma condição, é uma questão que a gente consegue resolver quando a gente intervém rapidinho, né? Então, por isso que a gente está fazendo essa vacinação, ela vai ser feita em locais apropriados em que essa assistência, em que qualquer assistência possa ser dada à pessoa, né? Por exemplo, a gente viu casos de pessoas que desmaiaram, porque não por causa da vacina, mas sim porque são pessoas que têm esse tipo de resposta frente à ansiedade, frente a esse nervosismo, né? Tem pessoas que quando vem uma agulha, baixa a pressão e desmaia também, não é por causa do imunizante. Eu conheço 15 pessoas que quando doam sangue desmaiam sempre, né? Mas elas estão num local que vai assistir elas, que vai pegar elas e deixar ela bem posicionada, vai dar um lanchinho depois para ela ficar bem, sabe? Então, é isso, sabe, gente? Tipo, se qualquer coisa acontecer, vocês vão estar assistidos, sabe? Vocês vão estar bem amparados ali. E não quer dizer que uma coisa muito séria vai acontecer. O risco de algo sério acontecer é baixíssimo, é irrisório, sabe? O que a gente está vendo que pode acontecer e que tem uma frequência muito baixa é essas reações alérgicas para quem tem histórico. Não é nem porque o imunizante, né, tá desencadeando isso. Não, a pessoa tem um histórico e daqui a pouco algum componente ali pode, né, por ela ter esse histórico, desencadear essa reação e daí ela acaba tendo isso, né? Então, a vacina é muito segura, ela é muito segura mesmo, sabe? Por isso que a gente tem que ficar tranquilo, né? Vai lá, se imuniza e tenha sempre a certeza que tem um monte de profissional de saúde que vai te dar assistência em qualquer coisa que tu precisar, sabe? Que vai te dar esclarecimentos, se você tiver dúvida ali na hora, aquela minha dúvida de última hora, quero perguntar isso antes de me vacinar, pergunte. Porque o pessoal tá ali para justamente tirar dúvida e te passar a segurança que não é uma segurança sem embasamento, uma segurança que tem muito embasamento. Bom, dentro desse aspecto, dor no braço, um pequeno inchaço na região que tu tomou a vacina, pode acontecer, né? Isso é frequentemente relatado. Eu tomei a vacina do tétano num tempo desse e meu braço ficou doendo, ficou inchado, mas assim, 2 dias depois eu nem lembrava que tinha me vacinado, sabe? São efeitos que passam 1, 2 dias. Se te incomodar um pouco, tu toma ali um paracetamol, resolve, tá? Dor de cabeça, fadiga, cansaço, até porque tu tá estimulando o sistema imunológico, às vezes a pessoa fica com um pouco mais de cansaço pela própria estimulação, né? Pelo sistema imunológico estar lá reconhecendo e começando a fazer a resposta. Então, isso é normal, pode acontecer, né? No dia que tu se vacinar, tenha um dia leve, um dia tranquilo, né? Fique em casa se tu puder, repousando, ajudando o teu corpo, deixando o teu corpo disponível para fazer o que ele tem que fazer, processar aquela informação que ele está recebendo. Outra questão é que as pessoas podem experienciar algum tipo de febre, né? Febre é uma resposta também do sistema imunológico, então um paracetamol, se for algo incômodo, resolve também. Tudo que eu tô falando são coisas que resolvem em 1, 2 dias, tá? E no máximo tu toma um paracetamol. Essas são as reações mais frequentes, né? Pode dar uma certa sudorese, assim, mas é isso, resolve em 2, 3 dias, né? Existem alguns efeitos que podem ser mais moderados, dependendo da idade, né? Algumas faixas etárias podem experienciar efeitos um pouco mais moderados, enquanto outros experienciam mais leves. Mas é isso, em 1, 2 dias resolve, né? Efeitos mais sérios mesmo são muito pouco observados, mas quando foram observados são relacionados a essas alergias. E alergia é algo que ocorre na hora, né? Tu se vacinou, poucos minutos depois, se for o caso, tu vai ver uma reação alérgica. Aquela coisa, né? Eu tô aspirando o quarto, né? Se eu entro em contato com o pó, é rapidinho que os meus olhos incham, meu nariz já incha também, dá aquela rinite. Então, alergia é isso, né? É aquela reação que acontece no momento em que tu foi exposto, né? Não vai acontecer daqui a 20 anos, não vai acontecer ali bem pertinho entre a exposição e esse desfecho. Então, o mais sério que nós observamos até agora é isso para quem tem hipersensibilidade, para quem tem histórico de fazer uma reação alérgica a essas condições, né? E mesmo assim, como eu falei, são pessoas que são assistidas naquele momento, são pessoas que vão, então, ser amparadas e vão ficar bem, né? Todo mundo que teve essas reações
ficou bem depois. Então, é isso. Ah, mas daqui a 20, 30 anos eu posso envolver alguma coisa? Gente, o risco disso é irrisório. A gente está vacinando há décadas com várias vacinas diferentes. Só a BCG vacinou bilhões de pessoas já, né? E aí a gente tem órgãos, comitês científicos que monitoram e fazem vigilância do momento em que a vacina foi aprovada para sempre, sabe? Até o fim. Então, dessa forma, o que tem de cientista monitorando possíveis reações adversas, possíveis efeitos a longo prazo, é muita gente. São órgãos extremamente competentes, né? E a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, um documento que foi lançado com a Anvisa e o Ministério da Saúde, com todas as reações que já foram descritas e se elas têm ou não relação com os imunizantes, né? E o que a gente vê é que muitas, assim, a grande maioria do que foi descrito não tem associação, né? Não foi estabelecida uma relação de causa com o imunizante, justamente porque o número foi tão pequeno que não conseguiu se estabelecer que o imunizante foi causa daquilo, né? Então, realmente, a chance de alguma coisa acontecer a longo prazo é irrisória. Ah, mas existe uma chance? Em ciência, a gente não trabalha com certeza. Palavras como sempre e nunca não combinam com a ciência. Nós trabalhamos com probabilidades. A probabilidade de algo a longo prazo acontecer é irrisória, é muito pequena. Existe sim, mas é uma em bilhões, assim, é uma chance muito irrisória mesmo, né? A chance de você ter uma reação por tu tomar um remédio fora da validade é maior do que tu tomar uma vacina hoje. A chance de tu ter uma reação tomando uma sobredose de paracetamol num dia ruim é maior do que o risco de tu ter uma reação com vacina. A chance de eu misturar remédios ou me automedicar em casa é maior do que o risco que eu tomar vacinas. E por fim, pessoal, a chance de eu pegar Covid, passar por um perrengue por causa disso, né? Agravar, precisar de hospital, me recuperar e ter sequelas que podem me acompanhar. Ou transmitir para alguém ter isso, né? Ou eu transmitir para alguém, né? Alguém que pode ser menos afortunado que eu e acabar agravando e, infelizmente, né, ir a óbito, como a gente vê que acontece. A chance de eu ir a óbito se eu pegar Covid, né? E, por fim, a chance, então, de todas essas questões são muito maiores do que o risco de a vacina te dar alguma coisa a longo prazo. São muito maiores. Então, coloquem na balança, sabe? Muitas das coisas que a gente faz desavisadamente hoje tem um risco muito maior do que um efeito a longo prazo adverso de vacina. Porque vacinas são muito seguras. Muito mesmo. E todo mundo tá de saco cheio da pandemia. Todo mundo quer sair, todo mundo quer voltar para as coisas que são mais familiares para a gente, rotinas são familiares para a gente. Só que é isso, pessoal. Quando a gente está lidando com uma questão de saúde pública, a gente tem que agir enquanto sociedade. Para isso, nós temos que nos vacinar. Nós temos que seguir com as medidas, nós temos que nos vacinar, porque se nós não fizermos isso, a situação vai se complicar ainda mais e vai chegar um ponto em que a gente vai ter que tomar decisões críticas para uma situação crítica. Ninguém quer o lockdown, ninguém quer chegar nesse ponto, mas a gente está vendo em locais como o Reino Unido em que eles chegaram nesse ponto, né? Então, eu particularmente espero que a gente não vivencie um lockdown, não precise vivenciar isso, que a gente consiga, enquanto sociedade, agir para nos proteger, né? Então, dessa forma, quanto mais crítica a situação estiver, mais críticas são as nossas decisões. Então, é muito melhor a gente fazer por onde, né? Se cuidar para chegar até o momento da vacinação saudável e permanecer saudável depois, seguir com as medidas. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas se a gente for parar para pensar, não é muito custoso, é algo que quanto mais a gente abraçar e botar na nossa rotina, mais fácil vai ficando, né? Mais familiar vai ficando. Eu, por exemplo, hoje em dia não consigo sair de um carro e não botar a máscara, sabe? É uma coisa que já ficou muito familiar para mim, sabe? Então, quanto mais a gente abraçar isso, mais fácil vai ser.
porque a gente vai ter que conviver com isso por um tempo ainda, até atingir a cobertura vacinal, né? Então, se você tem um parente, um amigo que ainda está hesitante, indica um divulgador científico para ele, ou sejam vocês os divulgadores também. Levem conhecimento para essas pessoas, né? Quando a gente tem um vínculo e uma afinidade com alguém, é mais fácil fazer essa comunicação, né? Então, sejamos nós também porta-vozes da ciência, porque quanto mais pessoas forem motivadas e tiverem a segurança de que é uma ferramenta que vai nos ajudar muito, melhor para a nossa sociedade. Mais rápido nós poderemos sair dessa situação. Eu espero que você tenha gostado dessa live e que ela tenha servido para que você melhore e tenha argumentos para compartilhar ciência, conhecimento científico com a sua família, com os seus amigos, os seus colegas e também seus pacientes, ou seja, com todas as pessoas com as quais você convive. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até o fim. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, compartilhe no grupo de WhatsApp, porque com certeza essa informação ela irá ajudar a nós combatermos a pandemia da Covid-19 no Brasil e no mundo. Obrigada e até o próximo vídeo.